Olá, estamos de volta e agora no bloco 1 iremos versar sobre avanço tecnológico. Acompanhe comigo na tela. Como havíamos comentado no bloco introdutório deste curso, esse bloco será um bloco mais conceitual. Porém, vou tentar buscar fazer ele o menos cansativo possível, ok? Nós iremos ter uma boa leitura e nessa nossa leitura eu vou buscar tentar explicar o máximo possível desse texto, certo? Então, acompanha comigo. Vivemos em profundas mudanças científicas e tecnológicas, cujo imperativo colocou não só questões práticas para a nossa vida cotidiana, mas também levantou novas problemáticas. Eu gostaria que vocês sublinhassem ou destacassem duas palavrinhas. A primeira palavra, mudanças, e a segunda, problemáticas ou novas problemáticas, ok? Bem, primeiro, que mudanças são essas? Obviamente, todas essas tecnologias, essas novas tecnologias que chegam em nossas vidas, elas promovem várias e várias mudanças. E muitas dessas mudanças nós não estamos, obviamente, preparados ou essas mudanças chegam e acabam nos surpreendendo, certo? Obviamente surpreende com uma maior intensidade a algumas pessoas e com uma menor intensidade a outras pessoas. Isso, é claro, depende muito do grau de educação tecnológica que você tem, certo? Mas enfim, então vamos destacar que mudanças podem ser essas. A primeira mudança é uma mudança cultural. Mudamos muito a nossa cultura. Essa tecnologia que chega, se nós observarmos, até pouco tempo atrás, nós escrevíamos cartas e postávamos essas cartas no correio para que um destinatário pudesse receber, sabe quando, né? Logo em seguida passamos a fazer ligações. Essas ligações analógicas, ou mais conhecida como ligações a pulsos elétricos. E avançando mais ainda, nós passamos a enviar e-mails com acesso à internet. E logo em seguida, na nossa atualidade, hoje nós fazemos a nossa comunicação por meio de aplicativos de mensagens que tem textos, imagens, vídeos, áudio. Fazemos ligações pela internet, o tão conhecido VoIP, né? Ou então videoconferência. Enfim, então mudamos muito nossa forma de nos comunicarmos, mudamos muito como nos comunicarmos e a qualidade da nossa comunicação, ok? Com isso, com essa mudança cultural, consequentemente nós tivemos também uma mudança social. Essa mudança social, e aqui eu já enfatizo algo. Todas essas mudanças que chegam para nós, elas trazem tanto pontos positivos como também pontos negativos, ok? Então, com essa nossa mudança cultural, a nossa sociedade ou o nosso meio social também tem mudado muito. Por exemplo, nós tempos atrás nós tínhamos uma convivência bem maior, certo? Um com o outro. Hoje a nossa convivência, se observarmos, ela está muito ligada aos meios tecnológicos, ela está relacionada ao meio tecnológico. E isso é notório observarmos isso quando vamos a um restaurante ou em qualquer outra situação. Você observa dentro da sua própria casa momentos em que você poderia ter um diálogo com a sua família, e aí está cada um dos personagens ou daquela família, na maioria das vezes, com o seu smartphone ali
diante de si, né, tendo uma comunicação muito distante daquela ali. Às vezes dentro de casa, quando precisamos conversar com alguém que está dentro da nossa própria casa, né, como estava comentando, às vezes nós mandamos até uma mensagem, certo? Ou então aquele grupo reunido fisicamente, presencialmente, né, fisicamente presente em um restaurante onde todos estão ali com seus smartphones, você acaba perdendo mais aquele prazer, aquele contato ali físico, porque todos estão ali se relacionando com outras pessoas muito distante dali, tá? Então nós perdemos muito esse nosso contato, essa nossa proximidade, esse nosso estar presente fisicamente, né? Tem ficado cada vez mais comprometido. E isso, pessoal, indica, hoje nós somos, o Brasil é um país hoje que possui um índice de pessoas que se sentem isoladas, que se sentem ansiosas ou que se sentem em depressão. O Brasil é um país que está muito avançado nesses índices, certo? E um dos fatores é justamente isso. A tecnologia ela chega para as pessoas e as pessoas não estão preparadas para receber elas. As pessoas passam a utilizar essa tecnologia, mas sem esses cuidados, ok? Ou seja, você tem nas suas redes sociais milhares de amigos, mas são amigos temporários ou amigos fictícios. E é por isso que quando essas pessoas se deparam, elas se sentem sozinhas, certo? Por deixar aquela vida virtual, aquela vida abstrata sobressair, estar acima da sua vida real, ok? Então temos mudado muito a nossa vida social, ok? Uma outra mudança é uma mudança econômica. Obviamente nós vivemos em um país capitalista e muitos buscam adquirir cada vez mais bens e bens, e isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Eu já leciono em algumas faculdades desde 2006 e há um bom tempo eu já leciono esse conteúdo que eu estou ofertando aqui para vocês. Eu já tratava disso há muito tempo. E é interessante que agora em 2020 nós estamos vivendo esse momento, essa pandemia, e que nos leva a essa reflexão. É um momento em que nós tanto buscávamos tempo. O tempo era o grande vilão, era o tema principal e a razão principal para você explicar o porquê que você não podia fazer isso, o porquê que você não podia fazer aquilo, né? E hoje nós estamos tendo tempo, hoje nós estamos temos que ficar em nossas casas, e aí as pessoas nesse momento estão tendo que se reinventar, certo? É um momento em que a gente tem que estar refletindo sobre valores, os bons valores da vida, né? O que de fato são aqueles valores importantes, né? Será se a gente tem que realmente estar correndo em busca desses bens materiais ao ponto de trabalharmos 2 turnos ou 3 turnos, trabalharmos e cada vez trabalharmos mais para obter esses bens materiais, né? Você quer ter hoje um bom carro, você quer ter hoje um celular dos melhores, né? E para tudo isso você tem que se abdicar de muitas coisas. Então com essa pandemia é o momento que nós estamos tendo para ter essa reflexão, né? Então esse nosso país capitalista, obviamente com esse avanço tecnológico, ele nos coloca
e muitas vezes ele acaba nos obrigando a querer adquirir aquele lançamento daquela tecnologia, né? Aquele carro que já vem com uma tecnologia de sensor de estacionamento, é um carro que automaticamente ele estaciona para você, ele é um carro que vem com central multimídia, é um carro que se conecta à internet, é um carro que tem computador de bordo, faz isso, faz aquilo, tem GPS, né? Ou seja, todo esse avanço tecnológico faz com que você mexa no seu bolso, certo? E consequentemente isso vai acarretar em consequências nessas outras mudanças que nós falamos, mudança cultural e mudanças sociais, tá? Além dessas três mudanças que nós citamos, nós temos uma outra aqui, uma mudança corporal. Que mudança corporal é essa? Hoje, eu até fiz uma pesquisa, deixa eu trazer ela aqui para vocês, só um momentinho. Então, essa é a nossa pesquisa. Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. Então, pesquisa aí feita pelo Ministério da Saúde que mostra que o número de obesos no país aumentaram 67,8% entre os anos de 2006 a 2018. Ok? E interessante que, ao mesmo tempo, a população passou a adquirir hábitos mais saudáveis. Então, vamos analisar isso. Gente, nós tivemos um aumento de obesidade. Qual um dos fatores que contribuíram para isso? Justamente você tendo que trabalhar horas e horas excessiva, você acaba muitas vezes se tornando um sedentário em atividade física, né? Um outro fator é que nessa correria do teu dia a dia você acaba tendo uma má alimentação, comendo aquelas comidas rápidas, né? Às vezes você sai para o trabalho pela manhã, chega em casa, volta ao meio-dia para almoçar em casa, prepara ali uma comida muito rápida, volta no turno da tarde, né? Vive essa vida rápida, você mal consegue mastigar a tua comida, né? E obviamente essa comida muitas vezes não é uma comida saudável, uma comida que você teria se você tivesse um tempo de sobra, né, para preparar com mais cuidado. Então esse aumento no índice de obesidade está muito relacionado a isso, a essa nossa correria do dia a dia, certo? E a segunda parte que ele fala com relação deixa eu trazer aqui novamente a parte em que a população passou a adquirir hábitos mais saudáveis. É um ponto interessante porque hoje você consegue conhecer formas de como cuidar do seu corpo em vários canais aí nas redes sociais, certo? E isso é interessante que mesmo você conhecendo esses hábitos, mas você tem uma péssima alimentação, né? Ou você trabalha horas e horas ali sentado ali diante do teu computador, certo? E aí aquilo te proporciona várias doenças, por exemplo, uma dor de coluna, uma lesão por esforço repetitivo, certo? Sem falar no que nós estávamos falando, que é a obesidade, certo? Ou seja, essa nossa correria do dia a dia, são fatores que um puxa o outro, ok? Então, dando continuidade aqui no nosso texto, então essas mudanças provocadas pelo avanço tecnológico gerou novas problemáticas, ok? Algumas dessas problemáticas estão relacionadas com novas linguagens tornadas operacionais pela tecnologia. É interessante, pessoal, que coisas até prazerosas do homem fazer, muitas vezes hoje nós colocamos a máquina para intermediar isso. Por exemplo, algumas brincadeiras
tempos atrás nós tínhamos brincadeiras que fazia com que a criança, a pessoa, né, corresse, se exercitasse e suava, enfim. E hoje você fica muito dessas brincadeiras, você fica aprisionado ali àquela máquina. Tá? Continuando. Além disso, estudiosos contemporâneos afirmam que estas transformações estão criando uma nova cultura e modificando as formas de produção e apropriação dos saberes. É o que nós já havíamos comentado nessas mudanças aqui, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. E só antes de avançarmos, observando aqui essa mudança aqui, né? A mudança da nossa nova escola. Né? Se você observando aqui, cada aluno aqui com o seu computadorzinho na mão, né? Essa foto ela desenha bem a nossa escola moderna, a nossa escola que tempos atrás era considerada como a escola do futuro. Mas é uma escola que nós vamos conhecer aqui na nossa disciplina a fundo nos próximos blocos. Avançando. Toda situação educacional tem como ponto inicial o meio de comunicação, seja ela exposição oral, textos, imagens, atividades, etc. Obviamente, isso aí são as formas como nós aprendemos. Né? Aprendemos através de textos, a fala de imagens, enfim. A incorporação de um novo meio no âmbito da educação sempre provoca uma revisão dos meios anteriores, ou seja, aquilo que chega de novo. É sempre interessante estarmos olhando para trás e lapidando o que tínhamos de bom na escola do passado, na nossa escola anterior. Né? Buscando como você lecionava, aquela sua forma antiga de lecionar. Existia pontos positivos ali? Se existia, vamos trazer para a nossa escola moderna, vamos conservar esses pontos positivos, certo? Continuando. E uma reflexão sobre os fenômenos sociais associados ao uso dos meios. O papel da informática na educação, no processo de ensino-aprendizagem, sofreu muitas transformações ao longo dos anos. Os primeiros usos do computador na educação datam de mais de 40 anos e estavam longe de serem considerados educativos, já que seu uso se limitava mais a uma ferramenta de cálculo que a uma ferramenta cognitiva, ou seja, destinado ao conhecimento. Realmente, eu lembro bem que quando eu comecei a lecionar em algumas escolas aqui no Piauí, no ano de 2006, e nós tínhamos em várias escolas laboratórios de informática. E primeiro, isso acontecia em todas as escolas, se observava isso em praticamente todas as escolas. O laboratório de informática era um local temido por todos os professores, justamente por isso, porque essa nova tecnologia ela acaba muitas vezes surpreendendo muitos professores e muitos alunos. Né? Então, aqueles professores que já vinham ali com aquela metodologia de bastante anos de profissão, né? E que acabava ficando engessado e temia muito o medo desse novo, né? Às vezes esses professores eles precisavam passar por uma capacitação para que eles pudessem enxergar como está melhorando aquela disciplina, porque quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela vem não só para uma disciplina, mas ela vem para todas as disciplinas, certo? E além disso, a tecnologia ela traz conteúdos interdisciplinares, onde você pode unir uma disciplina com outra em um mesmo conteúdo, certo? Então, a primeira coisa interessante era o quanto os professores temiam. A segunda era que
todo o corpo docente, eles, por não estarem preparados, acabavam olhando para o laboratório de informática como uma sala de entretenimento, uma sala de apenas diversão, e não olhava para o laboratório de informática como uma sala de aula, né? Que dali você poderia aperfeiçoar as suas aulas e ter aulas cada vez mais produtivas, certo? Então esse computador era tido nessas escolas justamente assim, uma máquina que estava lá só para um joguinho, ou uma máquina só para digitar uma prova, certo? Apenas uma máquina para fazer cálculos, certo? Para fazer tarefas de ofício, ok? E não uma máquina didática, uma máquina para auxiliar nas tuas aulas, para enriquecer as tuas aulas. Continuando. Inicialmente, através da tecnologia, procuraram-se modelos de software, ou seja, programas, que assumiram a função tradicional do professor como transmissor de conhecimento. Surgiram então as máquinas de ensinar baseadas na teoria comportamentalista de Skinner. É interessante, pessoal, quando se fala de modelos de software, tempos atrás, quando o computador começou a chegar de forma mais acessível para as pessoas, né? E quando a gente começou a empregar esses computadores para serem utilizados no âmbito escolar, consequentemente na construção no planejamento de um laboratório de informática, aquele computador ele é equipado com vários softwares educativos, certo? E a grande intenção não é estar fazendo com que esta máquina venha substituir o professor. Não. Devemos sempre trabalhar que essa máquina ela está ali para estar auxiliando no seu trabalho e nunca para substituir o professor. É até interessante que eu estou colocando isso, porque quando a gente fala assim, avanço tecnológico, então o avanço tecnológico, ele quando chegar na lavoura, ele vai uma máquina vai fazer serviço por 1000 homens, e aí esses 1000 homens vão ficar desempregados. Uma empresa vai investir em máquina, né? E aí muitos funcionários vão ficar desempregados. Isso acaba até sendo um mito, né? E para constatar isso, é interessante analisarmos o seguinte: analisarmos os índices de países desenvolvidos. Então, países esses que investiram em tecnologia, que investiram em educação, são países que têm a taxa de desemprego muito baixa, ok? Então, essa máquina ela não vem para roubar o lugar do professor, mas ela vem para estar auxiliando. Por exemplo, eu aqui estou utilizando a máquina para estar lecionando para vocês que estão me assistindo. Da mesma forma, vocês estão utilizando essa máquina como um meio para estar intermediando esse conteúdo, né? Então essa máquina não tenho ela, e eu trabalho sempre buscando isso. Eu não tenho ela como uma máquina substituta que vai estar me substituindo, mas ela é uma máquina que vem para estar me auxiliando, certo? Continuando, próximo slide. Tópico 1.1: usos da tecnologia na educação. Então, tradicionalmente, as tecnologias têm sido utilizadas para ensinar alunos numa visão da qual o aluno aprende da tecnologia como fonte de conhecimento. Assim, foi com a televisão educativa e também com os computadores.
Esses instrumentos eram vistos como um substituto do professor tradicional, detentor do conhecimento, e que repassava toda a informação para um aluno receptor passivo. Então essa parte do texto ela fala muito do que do que nós acabamos de comentar, certo? Repito, sempre usar as máquinas, as ferramentas que nós vamos aprender aqui durante esse nosso curso, essa nossa disciplina, sempre utilizá-la com a ideia de auxílio e nunca de estar lhe substituindo, ok? Colocar computadores nas escolas e atentar para a sua correta utilização é um processo fundamental para o avanço tecnológico do país, pois sabemos que a chave de ouro de uma verdadeira aprendizagem moderna está na parceria professor, aluno e máquina, sendo a máquina uma ferramenta sempre dominável. Lembrando, a máquina sempre como auxílio, certo? Avançando. Para haver um ensino significativo que abranja todos os educandos, as aulas precisam ser mais participativas, interativas, envolventes. Os alunos devem se tornar agentes da construção de seu próprio conhecimento. O professor, por sua vez, estará utilizando a tecnologia para dinamizar as aulas e orientar os alunos na construção do seu saber. A utilização do computador como recurso de auxílio na construção do conhecimento, dentro e fora da sala de aula, torna-se uma realidade nossa. Basta olhar que a internet está hoje possibilitando infinidade de informações, serviços e outras atividades para toda a comunidade e em qualquer lugar. Quando falo de educação dentro e fora da sala de aula, me refiro ao fato de que, se na escola ele utiliza o computador para fins educacionais, ele também pode utilizá-lo em casa para os mesmos fins, uma pesquisa, uma leitura, enfim. Ele poderá se divertir, jogar, mas saberá que aquela pesquisa que precisa fazer ou aquele tema que a professora deu pode estar na internet. Essa conscientização é obtida com a capacitação do professor e também pelas práticas pedagógicas, ok? Então esse parágrafo aí, ele fala muito bem do que nós estávamos comentando. Então é um momento em que nós estamos tendo que refletir, um momento em que muita gente está correndo atrás, buscando aprender a como utilizar essa ferramenta para passar o conteúdo. Alunos estão olhando para essa ferramenta não só mais como uma ferramenta interativa, mas agora como uma ferramenta didática, ok? Então nós estamos nos reinventando, então buscando sempre essa capacitação, buscando sempre essa máquina como uma máquina para estar nos auxiliando e nunca como uma máquina que está vindo para nos substituir. Avançando. Essa ideia faz-nos entender a rejeição que alguns professores demonstram quando lhe é proposta a possibilidade de trabalhar com computadores em suas práticas pedagógicas. Desta forma, principalmente com a internet, a escola da informação fica a desejar, pois o papel da escola e do professor numa instituição que utiliza a informática não seria tanto de divulgar as informações, já que para isso dispomos de outros meios informatizados, mas seria sim o de possibilitar a construção do conhecimento. Neste sentido, não existiria necessidade de uma competição com os novos recursos da informação, mas sim a descoberta e a construção de modo criativo e interpessoal, o conhecimento usando múltiplas e variadas modalidades de informações já disponíveis. Nós vamos falar sobre internet mais à frente, e uma das coisas que nós vamos falar é: será que a internet ela é a grande lixeira do mundo? Né? Será que ela é a grande lixeira do mundo? Na internet nós temos uma infinidade de informações, né? E cabe a nós decidirmos e sabermos buscar essas informações, se são informações úteis
para a nossa formação, para a nossa aprendizagem, ou são informações desnecessárias, certo? Continuando. É necessário que sempre estejamos refletindo sobre novas ideias de como utilizar a informática na educação. Uma consideração fundamental é que o computador torna-se um dos recursos mediadores de uma aprendizagem dinâmica. Ele não estará substituindo o professor, mas auxiliando como uma ferramenta interativa na construção da aprendizagem. Sendo assim, utilizado pelo professor para enriquecer o ambiente dos seus alunos, para que as multimídias ali presentes estimulem o funcionamento da representação mental. E aqui, nesse nosso último slide desse bloco, a gente encerra falando uma coisa bem interessante. Representação mental. E o uso, nós vamos falar sobre multimídias digitalizadas e vamos entender que nessas multimídias, quando você utiliza essas ferramentas, você tem um alto grau de aprendizagem. Deixa eu estar mostrando aqui uma figurinha, para uma imagem, para a gente poder entender aqui, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Como acontece a aprendizagem? Então, como é que nós aprendemos? Então, 1% através do gosto, 1,5% através do nosso tato, 3,5% através do nosso olfato, 11% através da nossa audição e 83% através da nossa visão. Então, quando utilizamos multimídias e ferramentas multimídias, quanto mais mídias eu utilizo, maior o meu grau de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu estiver apenas ouvindo um rádio, obviamente o meu grau de aprendizagem vai ser bem menor do que se eu estiver acompanhando uma videoaula. Porque na videoaula eu estou utilizando no mínimo duas mídias, a mídia auditiva e a mídia visual. Obviamente, você pode ainda colocar mais mídias nesse recurso. Por exemplo, quando você está assistindo a uma videoaula e está fazendo anotações, o teu grau de aprendizagem vai aumentar, porque você está utilizando a tua visão, a tua audição e você está utilizando o teu tato, por você estar escrevendo. Então aí você tem um somatório, ok? Você está utilizando multimídias. Isso descreve muito esse provérbio chinês que diz: se escuto, eu esqueço. Se vejo, eu lembro. Mas se faço, eu aprendo. Por isso que é uma técnica muito interessante de estudo. Quando você está estudando e você vai estar rabiscando, escrevendo, circulando, os pontos que está lhe chamando a atenção, ok? Porque quanto mais multimídias você empregar, maior o teu grau de aprendizagem. Outra coisa interessante é a duração da informação retida. Então, por exemplo, se você tem uma informação somente oral, o método de ensino do professor é somente oral. Então ele está lá só falando. Provavelmente aquele aluno está até cabisbaixo, ele apenas está escutando o que o professor está falando, porque já são 50 minutos de aula ou 2 horas de aula e o professor está lá só falando, não escreveu nada no quadro, não mostrou nada no data show, ele está somente falando. Após 3 horas, o aluno ele vai conseguir lembrar cerca de 70% de tudo aquilo que o professor falou. Após 3 dias, cerca de 10%.
se ele estiver apenas visualizando algo, uma cena ou algo que o professor apenas está escrevendo no quadro ou está desenhando no quadro. A parte visual que nós observamos que é cerca de 83% responsável pela nossa aprendizagem. Se for somente a parte visual, você tem após 3 horas uma absorção de informação de cerca de 72%. E após 3 dias, cerca de 20% dessa informação você vai conseguir reter. Se você utilizar duas mídias, tá? Se o professor, além de estar falando algo, ele está mostrando algo, isso de forma simultânea, tá? Você após 3 horas, você vai conseguir lembrar cerca de 85%. Após 3 dias, você vai conseguir lembrar de 65%. Gente, além desses dados, e por que nós, quando utilizamos ferramentas multimídias, nós conseguimos enriquecer as nossas aulas, certo? Por que tanto se busca colocar isso na nossa educação? Por que tanto se busca fazer com que os professores se capacitem para trabalhar com ferramentas multimídias em suas aulas, independente da sua disciplina? Porque essa é a nossa forma de aprender. É a forma como melhor aprendemos. Mostrando aqui essa imagem aqui. Como é a nossa mente? A nossa mente é o seguinte. Nós temos duas memórias. É claro, é evidente que o nosso cérebro, isso é apenas uma simbologia, né? É evidente que o nosso cérebro, ele não é a metade de uma memória permanente e a outra metade de uma memória volátil. Não, isso é só para ilustrar, certo? Mas na nossa mente, no nosso cérebro, nós temos duas memórias. Uma memória permanente e uma memória volátil. E como acontece isso? Se você já estudou computação na vida, noções básicas de computação, você vai observar que o computador tem duas memórias, uma memória permanente e uma memória volátil. Isso é justamente porque o computador é a máquina mais parecida com o homem. O computador é a máquina mais parecida com o homem. O computador foi criado baseado na estrutura física do ser humano. Por exemplo, a forma como o computador tem de armazenar as informações é semelhante à nossa. A forma como o computador processa uma informação é semelhante à nossa. A forma como o computador consegue trafegar informações é semelhante à nossa. Por exemplo, o computador tem uma webcam responsável, é um dispositivo de entrada que captura a informação por meio visual. Nós temos os nossos olhos, que também é um dispositivo de entrada. O computador tem, ou melhor, o ser humano ele tem o ouvido, um dispositivo de entrada que é responsável por capturar áudio. O computador tem um microfone, que também é um dispositivo de entrada que captura áudio. Nós temos a nossa boca, dispositivo de saída, que é responsável por sair esse áudio que vocês estão escutando. Vocês estão escutando aí na casa de vocês porque você, no seu computador, no seu smartphone, você tem uma caixa de som, você tem um fone de ouvido que é um dispositivo de saída de áudio. Nós temos o nosso tato, que é um dispositivo de entrada e de saída. Nós tanto conseguimos sentir a suavidade da pele de alguém, como nós conseguimos dar uma informação através de uma massagem. Então é entrada e saída. E assim nós temos dispositivos assim. Mas voltando aqui ao caso da memória, certo? Foi só para exemplificar que está ainda outros exemplos. Mas voltando aqui para o caso da memória. Na nossa memória, como é que você entendendo como funciona as tuas duas memórias, as nossas duas memórias, você já automaticamente aprende como é que funciona lá no computador. Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui para vocês, tudo que vocês estão agora me assistindo através dessa videoaula, automaticamente está entrando aqui,
nessa tua memória volátil. Está entrando. Mesmo que aquilo vai ser importante para você ou não, vai entrar nessa tua memória volátil, certo? Agora, somente as coisas que chamam a tua atenção vão ficar aqui, ó, nessa memória aqui, ó. Por isso que, quando eu consigo despertar a atenção do aluno, eu estou ativando, eu estou ligando o interruptor dessa memória aqui, dessa memória permanente. E uma vez que essa informação entra nessa memória permanente, você vai ter uma duração maior dessa informação aqui, ó. Vai ser por 3 dias, vai ser por 10, vai ser por toda a vida, certo? Então, quando nós utilizamos ferramentas multimídias, a probabilidade de você ativar essa memória é muito grande. E você tem uma educação riquíssima quando você consegue ativar essa memória permanente do teu aluno. Vamos dar um exemplo. Digamos que você já observou alguém assistindo novela? Alguém está lá assistindo novela, você chega lá, passa por ela, ela está lá, ó, olhão duro na telinha. Você fala com a pessoa está lá, ó, olhão duro. Fala de novo, nada. Você tem que dar um grito, sacudir a pessoa para ela acordar. Por quê? Porque esse é um detalhe quando você conseguiu ativar essa memória permanente da pessoa. O cérebro, quando você ativa o cérebro, vai ter algumas ações. A primeira delas é, você vai perder a sensibilidade do que está à sua volta. A segunda, ele vai fazer com que você pisque menos, hidrate menos os olhos, porque o teu cérebro vai avisar os teus olhos que ele tem que se concentrar, focar naquela informação que ele está armazenando na memória permanente. Ok? Por isso é que praticamente você não vai conseguir piscar, certo? Isso é uma coisa de forma automática. A terceira é o teu cérebro vai fazer com que você perca a noção de tempo. Então imagine o seguinte, que você está jogando videogame. Então o menino está lá jogando videogame, ou você está... Pronto, o menino está jogando videogame, né? A pessoa está jogando videogame. Você for lá mexer com ele, ele vai te dar atenção, porque ele está envolvido, ele está focado naquilo, certo? Quando ele olha para o relógio, meu Deus, já se passaram 3 horas e eu não vi, eu não percebi. Você perde a sensação de horas, certo? Então você tem essas 3 ações quando você consegue trabalhar com essa memória. Estou aqui quando a aula ela chama a atenção do aluno, você no final da aula diz, meu Deus, já acabou a aula passou que eu nem percebi. Então quando você ativa essa memória do teu aluno, quando você ativa essa memória permanente do teu aluno, as informações que na cabeça do teu aluno, ele vai levar para o resto da sua vida. Quer um exemplo disso? Quando você assiste a um filme e você está gostando desse filme, você fica ali vidrado, você fica focado. Terminou o filme, no outro dia você chega lá no seu trabalho e começa a narrar o filme. Rapaz, aconteceu isso e aquilo no filme. Daqui a 2 anos, se alguém falar o nome daquele filme, eu lembro. O filme falava sobre isso e aquilo. Por quê? Porque você, naquele momento, aquele filme, aquela ferramenta multimídia chamou a tua atenção. E se ela chamou a tua atenção, ela armazenou aqui, ó, na memória permanente. Professor, mas isso eu não havia dito que primeiro armazena aqui? Sim, obrigatoriamente tudo passa por essa memória. Quando o cérebro, quando aquela ferramenta, quando aquela multimídia chama a tua atenção, quando aquela informação chama a tua atenção, o cérebro começa a fazer uma cópia do que está sendo armazenado aqui para esta memória aqui, certo? Agora é interessante, falando aqui sobre essa memória volátil, eu já falei, certo? Hoje, vamos supor que hoje seja sexta-feira. Todos os dias você almoça.
Imaginemos que hoje é sexta-feira. Independente do dia que você está assistindo essa aula, é que você pense 3 dias atrás o que foi que você almoçou. O que foi que você vestiu 2 horas da tarde. Provavelmente você não vai lembrar, mas eu vou te falar. Essa informação que aconteceu do que você comeu, do que você vestiu, ela foi armazenada aqui. Mas o teu cérebro encarou como uma informação que não chamou a atenção. Então é uma informação desnecessária e daqui mesmo ele já descartou. Mas aquelas informações que aconteceram na tua vida que chamou a atenção foram armazenadas primeiro aqui, como chamou a atenção, ligou essa memória e foi armazenado aqui, ok? Como aquela travessura lá na tua infância, enfim. Então, voltando aqui para o nosso assunto, esse é o nosso tópico 1, e aí eu desejo a todos vocês um ótimo estudo. Até mais!